Estamos ao vivo pelo Facebook, graça e paz ao coração de todos aqueles que nos acompanham nessa noite especial de sexta-feira, sexta-feira santa, né? Sexta-feira em que se comemora, ou melhor, traz menção, né, à morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você junto comigo neste canal de comunicação para ouvirmos a palavra do Senhor e na palavra do Senhor termos despertado em nosso coração a graça que é viver uma vida plena de comunhão, de verdade e de verdadeiro propósito. Inicialmente quero convidar você a orar juntamente comigo nessa noite, glorificando a Deus pelo privilégio de estarmos em sua presença. Por isso, feche os teus olhos e abra o teu coração diante do Senhor, de Deus, dentro de você. Querido Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, te agradecemos pela graça que não só nos envolve, nos toma para nos libertar. Te agradecemos ao Senhor pela vida em nossa família, pela vida nos propósitos diários de nossa existência debaixo da tua vontade. Te agradecemos, ó meu Deus, pela tecnologia que nos aproxima, de maneira que podemos falar a tua palavra e ouvirmos a tua vontade. Te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio que temos na condição de filhos de Deus, prontos a servir o nosso Pai, a amar ao nosso Pai, a ter comunhão eterna com o nosso Pai, por meio do teu Santo Espírito. Te pedimos que fale conosco mais uma vez essa noite, que produza em nós uma comunhão especial de conexão verdadeira, genuína, transformadora, e que teu nome seja glorificado em cada instante de nossa vida. Nós oramos, Pai, no bendito, especial e único nome de Jesus, teu Filho e nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom é estarmos na presença de Jesus. Bom é podermos falar sobre a pessoa de Jesus. O objeto maior de nossa específica existência está na condição de comunhão com esse Deus. Sim, na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Iniciamos na terça-feira uma abordagem especial falando sobre a Páscoa, mas não de forma comum, não de maneira como vemos corriqueiramente, apenas dando data, apenas falando sobre episódios, apenas trazendo menção a determinadas condições temporais. Não, o nosso objetivo foi retornar até o Jardim do Éden e, a partir da história de relacionamento entre Deus e os homens, perceber qual é o sentido da Páscoa. Falamos na terça-feira, e você tem o vídeo aí no Facebook, inclusive no Instagram também. Hoje nós estamos apenas no Face, mas falamos na terça-feira a respeito de uma comunhão que não excluía nada, incluía completamente a pessoa do homem na pessoa de Deus. A pessoa completa de Deus naquilo que o homem precisava entender. E foi maravilhoso. E eu quero continuar essa ideia com você. Eu quero continuar essa conexão de pensamentos com você, essa esteira de raciocínio com você, para que você que não viu o vídeo, a transmissão da terça-feira passada, para que você esteja mais conectado, acesse esse nosso vídeo da terça-feira, o Papo Família de terça-feira, e você vai compreender
um pouco mais daquilo que nós vamos falar também nessa noite. Falaremos, querendo Deus, na noite que vem e encerraremos na manhã de domingo, em nome de Jesus. Bom, falar sobre conexão com Deus diz respeito a falar sobre sinceridade. E nós vimos isso na terça-feira passada. A verdade do propósito se estende à natureza da nossa existência. Não há existência clara e evidente se não houver propósito, se não houver finalidade. E conversamos exatamente sobre isso. Qual é o propósito de Deus na criação dos homens? Identificamos na terça-feira que Deus queria uma família, formou uma família com os homens, com as mulheres, e a partir da desobediência houve uma quebra de confiança. E na quebra de confiança houve uma desvinculação de propósitos. E até então Deus tem utilizado do seu tempo, utilizado da sua bondade, utilizado da sua graça, utilizado do seu amor, utilizado da sua vida, para nos fazer voltar ao genuíno propósito, para nos fazer conhecer e viver o genuíno propósito, o genuíno propósito de sermos filhos de Deus, o genuíno propósito de sermos família de Deus. E ao longo da história de Israel, nós podemos constatar esse genuíno propósito. Foi assim na vida de Abraão, como nós falávamos na terça-feira. A determinação de um propósito não estava apenas na correspondência de uma mera observação ou de uma mera conquista territorial ou de uma mera condição própria de povo escolhido, de povo apartado. Na terça-feira nós observamos que ser povo de Deus diz respeito a ser instrumento na mão de Deus para a revelação de sua vontade, de sua pessoa, de seu propósito e principalmente de seu amor. E aí, andando na história de Abraão, nós percebemos quanto Deus se revelou por meio deste homem, por meio de sua família, por meio dos seus dias. E aí é interessante que abramos um parênteses, já inicialmente nessa nossa conversa. Qual é a sintonia de revelação de Deus em nossas vidas correspondente à sua vontade? Qual é a margem? Qual é a profundidade? Qual é a extensão dessa revelação de Deus por meio da nossa vida? Porque Deus certamente tem propósito na minha e na sua vida. E o propósito inicial, creiam nisso que eu estou dizendo, o propósito inicial é a sua glória ser manifesta. E a glória de Deus manifestada não é apenas o fulgor de uma natureza maior, o brilho de algo transformado no físico. A apresentação de sua vontade está na transformação de nossa natureza, agora parecida mais com a sua. E quando nós deixamos, e quando nós chamamos, e quando nós nos conectamos a Deus por meio desse propósito infinito e glorioso, o propósito de Deus se estabelece no nosso coração e por meio do nosso coração. Pessoas são alcançadas, pessoas mais sorriem do que choram, pessoas têm mais prazer do que terror, pessoas têm mais alegria do que tristeza, pessoas têm mais vida do que morte. Falamos sobre a história da vida de Deus em Abraão, que ao ouvir a mensagem, ao ouvir a ordem,
ao ouvir a determinação, sai em obediência a esta palavra, e não só caminhando segundo esta palavra, mas vivendo segundo a ministração dessa palavra. E é por isso que Abraão se torna pai de uma nação especial, que de repente a circunscrição de observação daquelas pessoas estava reduzida a condições geográficas ou condições populacionais. Mas no coração de Deus não era assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E desde o início, esse amor nunca falhou. Esse amor sempre coexistiu com a nossa natureza que foi corrompida pelo pecado. Este amor sempre coexistiu. Ok. Abraão cumpre o seu propósito. Faz a vontade de Deus de forma inteira, completa, real, íntegra. Embora ele tenha falhado em alguns pontos de sua vida, mas essas falhas apenas deixavam clara e evidente a sua natureza humana e não afastavam ele do propósito de Deus. Ele persistiu, até que foi-lhe dada uma ordem: leva o seu único filho a um lugar que eu vou lhe mostrar. E chegando nesse lugar, ele recebe uma ordem: entregue o seu único filho como sacrifício a mim. E Abraão, por entender o propósito revelado em amor de Deus em sua vida, tem por certeza que Deus não o abandonaria, sendo qual fosse a circunstância. É a carta aos Hebreus que nos diz que Abraão viu em Isaque a promessa, mesmo no Moriá, mesmo no monte da entrega. E esta promessa, ela foi mais uma vez talhada no coração da humanidade quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho à voz de Deus. Interrompe a ação de obediência do homem e diz: pare, agora sei que tu me amas. Mais um parênteses. Quanta coisa da nossa vida revela o nosso amor a Deus. Quanta coisa da nossa vida revela a nossa gratidão a Deus. Quanta coisa da nossa vida revela o valor de Deus dentro de nós. Se vivemos uma vida na expectativa desta terra, na expectativa simples e limitada das tradições meramente humanas, da compreensão terrena do agora, não traremos por valor exato aquilo que Deus tem entregado a nós. Será apenas um passar de tempo. Estamos na Semana Santa, estamos em uma sexta-feira onde simboliza a entrega do Salvador para nos salvar, para nos resgatar da morte, dando-nos a vida. O que isso significa para mim e para você? O que significa estar em comunhão com Deus em vida ou depois desta vida? O que significa fazer a vontade de Deus diariamente? Estamos vivendo em um tempo de decisões, ou melhor, as decisões sempre existiram na humanidade. O termo decisão sempre foi apto a trazer a mim e a você uma condição especial. A condição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ou a condição de ouvir e desobedecer. Mas o fato de ouvir sempre esteve presente na vida humana. Sempre esteve presente na condição de ser humano. Por mais que eu e você tenhamos o propósito de desconsiderar a voz de Deus ela é clara em tudo o que Ele fez.
Sim. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através dos relacionamentos humanos. Deus se revela através da história. Deus se revela através dos pensamentos. E Deus se revela principalmente através de sua palavra. Não há como fugir da voz de Deus. Não há como fugir da expressão da vontade de Deus chegando ao nosso coração. Por mais que a gente tente escapar ou tente deixar de lado, desconsiderar, é impossível que essa voz ela seja desconsiderada, porque é a voz do Criador. Sempre existirá aos ouvidos do homem a voz da verdade. E ao conhecer a verdade, nós somos libertos. E por meio da verdade, nós somos conduzidos ao caminho da plenitude. Então não há como fugir. Abraão ouviu a voz e obedeceu. E ao obedecer, trouxe-nos o privilégio de conhecer a esse Deus que fala mais de perto, porque o nosso ancestral, o nosso mais antigo ancestral, em Cristo Jesus, nos deu o exemplo de como deveríamos seguir a Deus. Mas, ao longo das gerações, o eco da voz de Deus, ela foi se tornando mais ínfimo, no sentido de querer ser ouvido, não no sentido do poder efetivo da sua vontade, do seu timbre, do seu alcance. Mas os nossos corações foram se tornando mais frios. E chega Isaac, e depois de Isaac vem Jacó. E Jacó é um homem interessante, que nós precisamos abordar a sua história nessa história da Páscoa. Esaú, o seu irmão, ele é chamado a estar junto com Jacó no ventre de sua mãe. Desde o início há uma guerra entre a natureza de Jacó e a natureza de Israel, porque Esaú sairia primeiro, mas Jacó segura em seu calcanhar para puxar-lhe e sair primeiro, mas não consegue. Eis que o primogênito é o seu irmão, mas o detentor da promessa é Jacó. Mas Jacó, na condição de enganador, na condição de manipulador, na condição daquele que faz segundo a sua vontade, não poderia ser o herdeiro da promessa. Era preciso ser trabalhado por Deus e tornar-se Israel. Uau! E esse trabalho não foi fácil. Jacó tenta tomar a primogenitura da maneira como ele achava conveniente e possível. Faz guisado, faz com que o seu irmão coma na fome para lhe entregar a primogenitura com as lentilhas. E depois, com a sua mãe, também propõe um esquema, um estratagema, um mecanismo para que o seu irmão, o seu pai, as pessoas que estivessem ao seu redor fossem envoltas com o tipo de conversa, de atitude que não estava baseada na verdade, que não estava firmada na sinceridade. Coisa, Deus não coloca errado. Eu preciso compartilhar isso com você nessa Páscoa de 2020. Deus não fará do seu projeto mal
um projeto bom. Deus esperará que o seu coração se converta, que o meu coração se converta à sua vontade boa, para que o meu projeto e o seu projeto sejam bons projetos. Projetos que estejam fundados na verdade. Projetos que conheçam a Deus segundo a natureza de sua vontade e compartilhem com Deus o privilégio desta existência, dessa natureza. Enquanto Jacó quis ser o enganador, enquanto Jacó quis ser o eleito de Deus em razão da aparente força de suas mãos, da inteligência do seu intelecto, da astúcia da sua vontade, ele sofreu na mão de Labão, ele sofreu na mão de outras pessoas, até que ele luta com um anjo. Preste atenção, a nossa Páscoa é muito anterior à condição estabelecida ali com Moisés. A Páscoa já estava sendo vivida também por Jacó. É no vale em que o anjo vem e Jacó luta com o anjo como se lutasse com Deus. Aquela luta era uma luta da natureza de Jacó contra a natureza de Deus. E diz a palavra do Senhor que Jacó prevalece, mas não prevalecerá mais na condição de um homem que agia segundo a falha de sua natureza. Agora prevalecerá segundo a natureza de um homem transformado por um Deus que tem tamanho poder, mas tamanha misericórdia e amor de descer à terra, de combater este homem no campo de suas necessidades e de entregar a este homem um novo nome. Agora você será Israel. A Páscoa diz respeito a essa transformação. A Páscoa também diz respeito a esta passagem do enganador para Israel, para o escolhido, para o que prevalece, para o que anda na verdade, para aquele que vive na presença de Deus, para aquele que luta em Deus e em Deus prevalece. Não é só Jacó que teve que lutar contra a sua natureza. Nós hoje também temos. É o Espírito de Deus que nos fortalecerá para que a natureza de Deus prevaleça em nós. É o Espírito de Deus que fará comigo e com você a vitalidade própria das boas escolhas. Sim, a nossa natureza hoje precisa decidir, ao lutar com Deus, permitir que Ele vença e troque a designação de nossa existência, de nosso futuro, daquilo que virá após essa luta. Existem tantas coisas dentro de nós que precisam ser silenciadas. E nessa quarentena, nesse processo de isolamento social, é que nós identificamos de fato quais são essas coisas, quando nós nos deixamos examinar de maneira nítida, verdadeira e profunda o que isso significa. Eu pergunto a vocês, estamos vivendo em um tempo de dificuldade, onde as autoridades sanitárias determinaram para que nós não saíssemos de nossa negligente, desobediente. Por muitas vezes nós deixamos as nossas casas para cumprir coisas que não deveríamos cumprir, fazer coisas que não deveríamos fazer. Eu volto à reflexão de terça-feira. A desobediência é o cadeado que nos enjaula, que nos prende, que nos aprisiona em um tempo de afastamento de Deus. Só para trazer para a nossa realidade diária, se eu e você não conseguimos obedecer como
conseguiremos instruir? Como conseguiremos ter bons exemplos para declarar com um nome e uma natureza transformada? São filhos levando potencial perigo aos seus pais, indo visitá-los de maneira inapropriada e inconsequente. São pais que não se preservam na condição em que estão e por vezes colocam em risco a sua própria vida. A desobediência tem sido o canal de maldição na vida de pessoas desde o Éden. E a gente não consegue compreender isso. Deus fala conosco através de diversas formas. E a vida através da palavra não consegue penetrar em um coração duro, em um coração resistente àquilo que precisa ser feito, justamente porque o verniz do pecado torna impermeável um coração que não consegue buscar e deixar entrar a verdade. São nos dias atuais que nós vemos pessoas desobedientes. São nos dias atuais que nós observamos pessoas inconsequentes. Pessoas que, ao invés de buscar a Deus em suas casas, colocam um mundo dentro da sua casa. Colocam um mundo, e eu não estou falando de mundo apenas na concepção filosófica. Eu estou falando de um mundo regido pelo diabo, por Satanás. Pessoas que ao invés de estar em comunhão com a sua família, estão em comunhão com o mundo das trevas e ainda se dizem luz. Pessoas que querem enganar, que querem transferir o erro a partir de uma pseudo comunhão com Deus. É nessa Páscoa que nós devemos nos investigar com relação a isso e parar de potencializar uma condição de vitimização dentro de nós. É tempo de olharmos para Deus como Ele é, encararmos a realidade como ela é e vivermos pelo Espírito como filhos de Deus que somos. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar, e essa busca não pode ser apenas uma busca por meio de palavras, uma busca por meio de atitudes isoladas. Essa busca precisa ser uma busca de todo o coração. Uma busca sincera. Uma fica, mas ao mesmo tempo uma busca beligerante de guerra. Guerra dentro de nós. Jacó viveu esta guerra. E a partir dessa nova condição de Israel, ele tem que ensinar uma prole de filhos. São 12 filhos. Que ele precisa transmitir essa comunhão que ele tem com Deus. Este conhecimento que ele tem de Deus. Você sabia que é assim? Você sabia que os seus filhos são exatamente quem você é? Ah, Jean, mas você está pegando muito duro. Não estou não, é a palavra. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela jamais o abandonará. É exatamente como somos que nossos filhos são, embora muitas vezes há um distanciamento daquilo que gostaríamos que eles fossem, mas se nós perseverarmos no caminho de Deus, na salvação de Deus e na vida de Deus, retornam sim para a providência de Deus aqueles que nós amamos. Enquanto Jacó ensinou seus filhos de uma maneira. Preste atenção. Foi assim que Rubens aprendeu. Aprendeu na condição de Jacó,
Mas José já aprende na condição de Israel. Benjamim já aprende na condição de Israel. Mas há conflito, e eu preciso que você preste atenção. Já são 30 minutos da nossa conversa. Eu preciso que você preste atenção nisso. Embora nós tenhamos sido pessoas ruins, falíveis, pessoas às vezes de caráter duvidoso, eu não estou julgando a você, eu estou falando sobre mim, mentirosa, eu, egocêntrico, eu, um facilitador apenas das minhas vontades, eu, embora eu tenha sido assim, Deus não me chamou para continuar assim. Embora Jacó tenha sido um mentiroso, um falso, um hipócrita, Deus não o chamou para continuar assim. Deus o chamou para ser Israel. Deus chamou a mim para ser filho de Deus. Deus chamou a você para ser filho de Deus. E esta condição muda a vida daqueles que atendem ao chamado e andam sinceramente nesta condição. Um ensinamento, outro ensinamento, há um conflito posterior, e este conflito certamente vai trazer tristeza ao coração de Israel, vai trazer tristeza ao coração do pai, mas Deus tem promessa na sua vida, na minha vida, como tinha promessa na vida de Jacó, de Israel. Diante desses conflitos, José, que aprende com Israel, tem por consequência as lástimas de Jacó. É levado escravo por ser vendido pelos seus irmãos. É levado pelos amalequitas, vai para a terra do Egito, torna-se escravo na casa de Potifar, é erguido ali como um manutenor da casa, um zelador da casa, um mordomo principal da casa. Mas aquilo que ele aprendeu com Israel, jamais ele abandona. Preste atenção nisso, aquilo que a gente aprende de Deus fica tatuado no coração, fica registrado na alma e torna-se vida dentro de nós. Aquilo que a gente traz de Jacó, isto precisa ser exterminado pela vida que vem de Israel. Aquilo que José aprendeu com Israel, ele exerceu na casa de Potifar. A passagem que Jacó se fez na vida de José foi verdadeira, foi necessária, foi aquilo que precisava ser na vida de José, na casa de Potifar. E a mulher de Potifar tenta seduzir ao jovem, mas o jovem que aprende com Deus é o jovem que anda na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você nesta Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa sexta-feira que comemora a morte de Cristo. Você jovem, você adulto, você velho, você criança, aquele que aprende com Deus tem uma responsabilidade. A responsabilidade de viver segundo o que aprendeu. E isso será cobrado. Porque não há nada que Deus nos entregue que não tenha propósito eterno. Nada. Tudo será lançado diante dele. E existem pessoas que aprendem isso de uma maneira muito difícil. Mas aprendem. Outras aprendem por amor. E se deleitam nessa condição de aprendizado. Outras não aprendem e são rejeitadas. Então o José que aprendeu com Israel permanece fiel.
mesmo sendo tentado, mesmo estando distante da sua localidade terrena, mesmo estando distante da sua família, mesmo estando longe da herança proposta por Deus, de alguma maneira ele entende que aonde ele está, Deus está. E ele diz para a mulher de Potifar: como podia eu enganar ao meu Senhor, que tanto me fez bem? Como podia eu abandonar o meu Deus? Por isso José sofre, por isso José mais uma vez é condenado temporariamente, por isso José mais uma vez vai para a prisão. Mas existe algo especial nessa Páscoa que eu e você, nós precisamos entender. Deus é fiel em todo o tempo, independente das circunstâncias. A pergunta é: e nós? E nós? Nós somos fiéis na quarentena? Nós somos fiéis enquanto estamos dormindo? Nós somos fiéis depois que acordamos? Nós somos fiéis enquanto estamos falando? Nós somos fiéis enquanto estamos ouvindo? Pois Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra. E a Páscoa é um convite para experimentar essa fidelidade, da mesma maneira que José experimentou. Que José foi levado ao calabouço, que no calabouço José foi visitado pelo Espírito de Deus. E mais uma vez a utilidade de um homem de Deus, mesmo dentro das masmorras, passa os limites das grades e chega aos ouvidos de Faraó. Deixa eu dizer uma coisa a você: a sua fidelidade a Deus, ela não pode ser encarcerada, porque é a partir da sua fidelidade que Deus age com sua soberana vontade. Ultrapassa as masmorras, chega aos castelos, chega ao principal coração que precisa chegar. E é na fidelidade a esse Deus que experimentamos como Ele é bom. E eu tenho dito isso. Quem não é fiel não consegue entender a fidelidade de Deus. Quem não é fiel vive reclamando das coisas. Quem não é fiel não tem coração inclinado para seguir e obedecer. Quem não é fiel não tem gratidão completa, é apenas temporária. Quem não é fiel não consegue compreender a dinâmica dos fatos, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e andam em sua vontade. Quem não é fiel não consegue compreender a fidelidade de Deus. Mas quem é fiel consegue. Quem se satisfaz na fidelidade a Deus consegue. Quem é obediente àquilo que Deus manda fazer consegue. Quem justifica a sua vontade na vontade de Deus consegue. Quem não manipula a vontade de Deus, mas anda em sinceridade no valor dessa vontade, consegue. José conseguiu. Deus o usou na masmorra e levantou como segundo homem do Egito. E aquele que aprendeu com Israel, aquele que aprendeu com a sinceridade, aquele que aprendeu com a verdade, aquele que aprendeu com a fidelidade, aquele que aprendeu com amor, aquele que aprendeu com gratidão, aquele que aprendeu com zelo, aquele que aprendeu pelo Espírito de Deus, chegou aonde Deus mandou chegar. E quem aprendeu com Jacó? Quem aprendeu com Jacó vai ter que aprender com Israel. Vai ter que se
resumir, que se voltar, que se humilhar e se apresentar a Israel, se apresentar à verdade. E olha, hoje é um pouquinho mais longo, viu? Hoje é de 1 hora. Vai pegando aí. E olha, que aquele que aprende com Israel, aquele que aprende com aquilo que eu disse a vocês, aquele que aprende tudo aquilo que eu falei a vocês, não tem, preste atenção, não tem em seu coração o desejo da vingança, pois opera nele o amor. Então José, que aprendeu em Israel, perdoa os seus irmãos, chama o seu pai, e eles têm um resto de vida cheio da presença de Deus. Agora, entre o conflito de Jacó e Israel, prevalece Israel. Agora, entre o conflito dentro de nós, entre a natureza da Deus de todo o nosso coração. E foram muitos anos de bem-aventurança. Eu estava conversando com a minha esposa essa manhã, quase tarde, e na nossa boa conversa a gente falava a respeito da intolerância dos homens, da inconsistência dos homens em permanecer na obediência. E dizíamos assim, passou-se algum tempo e as pessoas já relaxaram, né? E as pessoas já estão saindo, estão indo visitar os parentes, estão viajando, estão recebendo pessoas em suas casas, estão lotando os bares, estão lotando as lojas, e as pessoas... Parece que o perigo passou, né? Será que de fato passou? Enquanto estavam sob a tutela de José, enquanto estavam sob a vigente fé de José, o povo de Israel, os 12, os 11 irmãos, os demais, as demais pessoas do povo, Jacó, todos ficavam bem. Mas o tempo passa, né? Mas um dia vem após o outro, às vezes a gente fica, não tenho nada para fazer. Não sei. Tá legal aqui. E aí começa a desobediência a tomar mais uma vez o cenário de protagonismo. O cenário principal. Aí ouvir a sensatez não é mais um cuidado, não é mais o objetivo diário. Não, vamos caminhar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos agir assim. Não tem problema ver esse filminho pornográfico, não. Não tem problema ficar fazendo esse tipo de coisa, não. Falar esse tipo de palavra, não. Não, faz tempo que eu não vou na igreja mesmo, e aí qualquer coisa depois eu peço perdão a Deus. E aí a gente vai se fragmentando. Sendo que o processo de Deus de edificação é a constituição do cerne da verdade dentro de nós. E é aí que surge a condição da escravidão. Olha só. Pois é a partir dessa realidade de se distanciar da presença de Deus e se instantear ou estar no instantâneo na presença do mundo. É adorando os deuses do Egito, é assumindo a cultura do Egito, é para dentro do seu povo, das suas concepções, aquilo que o Egito expunha. É agora sendo alcançado pelas trevas e não sendo luz, é que o povo se distanciou da presença do Todo-Poderoso. Vem cá, preste atenção.
Todas as vezes que nós nos distanciamos da presença de Deus, nós nos aproximamos da presença do mal. É assim. Não tem meio termo. Não tem um lá e outro cá. Não tem um pé lá e um pé cá. Não tem. Quando eu e você, quando nós nos distanciamos da comunhão com Deus, nós nos aproximaremos da comunhão com o inimigo, com o mal, com a escravidão. E foi isso que aconteceu. O povo se distanciou de um e se aproximou de outro. E tornou-se escravo. Escravo por longo 400 anos. E é nesta construção que Deus mais uma vez vai usar de misericórdia para falar e para agir na vida dos seus filhos. Porque Deus ama você e a mim de maneira incondicional. Deus nos chama para viver uma vida completamente transformada em razão desse amor. E Ele não se retira, Ele não se subtrai, Ele não se arrasta para longe daquilo que precisa ser feito. Deus é amor e ama. E nos ensina a amar como Ele é. E aí Deus acha um homem que desde o início de sua criação, desde a sua gestação, já havia um propósito. Esse homem chama Moisés. Esse homem é criado em meio, preste atenção, este homem é criado em meio à ciência do Egito, à cultura do Egito, aos deuses do Egito. Este homem é cheio do conhecimento do Egito, do simbolismo do Egito, dos significados do Egito, mas o seu coração é de Deus. Olha o sistema inverso. O povo sai da condição de adorador, entra no Egito, e o Egito agora faz parte dele. É alvo de sua adoração. Este homem nasce dentro do povo de Deus, mas é criado no povo de Egito. Tem toda a cultura e o desenvolvimento simbólico do Egito, mas o seu coração é de Deus. E Deus o chama. Por isso, nessa Páscoa a gente precisa fazer a reflexão necessária de quem é o nosso coração. Não adianta o meu exterior ser de Deus e o meu coração não ser dele. Não adianta eu ficar fazendo festas, eu ficar lançando palavras, eu ficar fazendo leituras, eu ficar declarando sobre vidas, eu ficar vivendo experiências deste mundo, como se eu fosse de Deus e o meu coração não é completamente dele. A primeira condição é a condição de escravidão. A segunda condição, o coração sendo de Deus, é condição de libertação. E Moisés deixa tudo, o que parece do bom e do melhor, para ir para o deserto de Midian, para viver um relacionamento com Deus na restrição, ver Deus através de uma manifestação na sarça ardente, para conversar com Deus dizendo que ele era incapaz, para receber de Deus uma ordem mesmo na condição de sua incapacidade, e para seguir de novo para ir para o Egito, agora não mais como um príncipe, e sim como um enviado de Deus. Nessa Páscoa nós precisamos descobrir se o nosso coração é de Deus, e sendo de Deus, a nossa missão é missão de enviados de Deus. A sua missão como enviada de Deus, a sua missão como um enviado de Deus, qual é?
Deus fala com você como fala comigo. E não há tempo a perder. Não há tempo. Porque Deus tem propósito nos milésimos de segundos de existência desta humanidade. Ou seja, agora Moisés parte como um enviado ao Egito. E Moisés, durante 9 pragas, ele vai desconstruindo o plantel de deuses, o pantaleão, a constituição de deuses que existia naquele lugar. Porque você foi chamado a isso, para declarar a verdade, assim como Moisés foi chamado, assim como eu fui chamado. Nós fomos chamados a declarar e a viver essa verdade a partir da experiência do falar e do viver, do praticar. Cair por terra tudo que é mentira. Uma a uma praga os deuses do Egito foram caindo, até que chegou na 10ª praga, aonde diz a palavra que não, até aquele tempo não tinha havido choro tão angustiante como aqueles dias do Egito. Os primogênitos do Egito seriam tomados, desafiando o deus Horus, desafiando o deus Faraó, para que o nome da bondade de Deus em cuidar dos seus filhos fosse glorificado. Então, naquele dia, as famílias que serviam a Deus, que andavam com Deus, que se reuniram novamente, cada uma em suas casas, como nós estamos fazendo hoje. Mataram a um cordeiro, assaram o cordeiro, mas antes de assar com o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte passaria e somente não entraria aonde havia esse sinal: sangue na entrada, sangue no acesso. E aquela Páscoa e aquela festa e aquela condição, aquela história, aquela compreensão, aquela posição, aquela presença de Deus estaria escrita em toda a natureza como uma nova aliança a partir daquele momento. Naquele momento. E as famílias se reuniram e aqueles que estavam distantes da proteção de Deus, porque se excluíram da proteção de Deus, pereceram. Amanhã nós teremos um novo encontro, onde falaremos sobre uma nova aliança. A aliança de Moisés foi extremamente necessária. A história em que nós estamos meditando essa noite, extremamente necessária e pedagógica. Mas tem uma nova história aí. Há um novo tempo aí, há uma nova aliança aí, que diz respeito à nossa paz. E eu convido você amanhã a nos acompanhar novamente pelas redes sociais para conversarmos sobre isso. Que Deus te abençoe nessa noite de Páscoa especial, que Deus cuide de você e de mim,
que a vida de Deus continue habitando dentro de nós. Temos praticamente 1 hora de conversa e eu espero que não fique só na conversa. Eu espero que essa experiência da palavra de Deus, não só verbalizada, mas compreendida, assimilada e respeitada dentro de nós, provoque em nós um novo tempo. Acesse as nossas redes sociais, acesse também ao nosso canal do YouTube. Nós temos novos vídeos lá no canal do YouTube. Você é o nosso convidado. Palavras ponto a ponto que vão fazer toda a diferença na sua vida. Desejo a você uma ótima sexta-feira santa, chamada Sexta-feira da Paixão, né? Em que simboliza a morte de Cristo. E amanhã, querendo Deus, estaremos juntos em um novo e oportuno momento. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida. Obrigado pelos corações que ouvem a Tua palavra essa noite. Pelos intelectos que decidem por andar nela, não só em razão de suas necessidades físicas, mas existenciais. Guarda, Senhor, os Teus filhos em suas casas, guarda a família do Teu povo, Senhor. Guarda, meu Deus. Nos dá, Pai, o privilégio da obediência e nos faz seguir, Senhor, no caminho, no Teu caminho. Obrigado, meu Deus, por toda a minha família que se envolve também nesse projeto de divulgação da Tua palavra, de proclamação da Tua palavra, de apregoar o Teu Evangelho. Obrigado. Nos dê uma boa noite, Deus, em Tua pessoa e debaixo da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós. Deus nos abençoe.